saúde! Terça-feira é dia de falar de saúde aqui no Mais Mato Grosso. Estou recebendo hoje um geriatra, o Dr. Denis. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Ao Mais Mato Grosso. É muito bom receber o senhor aqui para poder falar sobre a velhice. Como é que a gente faz para poder chegar nessa fase? A gente acabou de ver a nossa reportagem de rede falando ali de uma velhice muito saudável. Como que faz para poder envelhecer com mais saúde? Essa é uma pergunta, né, que todo mundo acaba fazendo no consultório, né? Assim, todo mundo quer envelhecer bem, né? Quer ter uma longevidade com qualidade de vida, né? Sim. E a gente sabe que hoje em dia a expectativa de vida está cada vez maior, né? A expectativa atual agora aqui no Brasil, um pouco mais de 76 anos, né? De esperança de vida ao nascer, né? E isso vem aumentando cada vez mais, o que faz com que aumente a proporção de idosos na população geral, que é o que a gente chama de fenômeno do envelhecimento populacional. Sim. Então, o mundo está envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo, né? E cada vez mais a proporção de idosos na população geral tem aumentado, né? No Brasil, hoje, aproximadamente 15% da população já são de pessoas acima de 60 anos. Né? Olha que legal. E em 2050, a perspectiva é ir para 30%. Né? Então, assim, para ter uma ideia, e principalmente aqueles idosos acima de 80 anos, é a faixa etária que mais cresce na população geral. Né? Expectativa de vida maior aí, né? Cada vez maior. Envolve, né? Redução de mortalidade, redução de fecundidade, né? Então, assim, tem vários processos envolvidos aí para que a população esteja envelhecendo, né? E o grande desafio é esse, é a gente envelhecer com autonomia, né? Mantendo aí a nossa capacidade de decidir, né? De assim, tomar decisão, de julgar por si, né? E de não depender de terceiros, ou seja, a independência. Então, manter a autonomia, né, e a independência pelo máximo de tempo que a gente conseguir, né? Que é a longevidade com qualidade de vida. Sim. E como que a gente chega, o senhor como geriatra, né, que está muito apto para nos falar sobre isso, e como chegar a essa idade, aos 80 anos, né, chegar aí depois dessa idade, ultrapassar, porque a gente tem pessoas, inclusive aqui, amigos nossos, já chegaram aos 100 anos, centenários, assim. Então, como chegar com saúde, né, com consciência acima de tudo, nessa idade aí? Sim, não tem assim um grande segredo, né? Assim, não tem uma receita mágica para isso. E o ideal é que a gente comece mesmo quando adulto jovem já, né? Então, assim, mantendo um estilo de vida saudável. Então, eu digo para os pacientes que a gente roda e cai nessas orientações, né? Boa alimentação, né? É importante para o idoso, né? Até que se prove o contrário, que ele tem uma dieta rica em proteína, né? Sim. Isso ajuda a manter massa muscular, força, né? Que é um dos grandes problemas aí relacionados à independência do idoso, né? Então, assim, dieta equilibrada, prática de exercício físico, né? O exercício físico, ele não é bom só para a parte física, né? Sim. Ele traz outros benefícios, inclusive benefícios psíquicos, né? Uma forma, por exemplo, de se prevenir os quadros neurodegenerativos, os quadros demenciais, é praticando atividade física, né? E quanto maior a reserva cognitiva que esse idoso conseguir acumular ao longo da vida, né? Sim. Então, leitura, estudando, participando ativamente da sociedade, né? Isso faz com que ele tenha uma longevidade, né? Com maior independência, com maior autonomia. E a questão da socialização é super importante para o idoso, né? Que legal. Então, eu sempre digo assim, que esse tripé, né, de socialização, estimulação cognitiva e prática de exercício físico, isso sendo feito já desde adulto jovem para frente, isso aí já assim, é meio caminho andado para se ter uma longevidade com boa qualidade. Muito bacana, doutor. Israel, você tem alguma pergunta aí, meu senhor? Então, é muito interessante esse tema, até porque a gente precisa aprender, né? Porque nós seremos os idosos de amanhã. E aí, doutor, eu sei que a população está envelhecendo cada vez mais. Isso não é só a nível de Brasil, a nível mundial. A gente até viu agora essa semana a preocupação dos japoneses, né? Porque os japoneses não estão
fazendo filho lá no Japão, a população está diminuindo. E aí eu sei que com certeza deve ser um dilema muito grande também, porque a população está cada vez mais envelhecendo e a gente está numa época em que a alimentação, como o senhor está dizendo aí, é um desafio muito grande, porque é cada vez mais agrotóxico no meio, cada vez mais alimentos industrializados, não é como antigamente, como a Cleide disse aí, né? Antigamente os idosos chegavam a 100, 100 e poucos anos aí, porque comiam muito melhor. Hoje em dia a gente tem esse desafio, né, doutor? De ter essa alimentação cada vez mais industrializada, que a gente tem hoje, numa população que está envelhecendo cada vez mais. Sim, por isso que é importante hoje a gente ver que em muitas graduações hoje, né, seja nutricionista, fisioterapeuta, o próprio médico, enfermagem, hoje existem especializações, né, pós-graduação, por exemplo, em gerontologia, né, que é a ciência que estuda todas essas alterações, né, que envolvem o envelhecimento. Então tem muita, aí, assim, no caso específico da alimentação que você comentou, muita nutricionista hoje especializando, fazendo pós-graduação nessa área de gerontologia, né? Que é assim, estudar o que muda no idoso. Então, por exemplo, assim, nessa linha de alimentação que você falou, o idoso com o envelhecimento, por exemplo, ele vai diminuindo o paladar, diminui o olfato e muitas vezes ele faz o que para sentir mais gosto do alimento? Ele carrega no sal, né? E alguns outros temperos industrializados, né, para sentir gosto. E o ideal, por exemplo, as nutris, elas orientam, por exemplo, a gente lançar mão mais o quê? De temperos naturais, né? Mais alho, mais cebola, mais folhinhas verdes, né? Tudo isso aí para estimular o paladar do idoso, né? O prato bastante colorido, bastante atrativo também faz parte. É importante ainda nessa linha alimentar, muitas vezes ajustar a consistência, né, do alimento, né? Porque muitos idosos começam a desenvolver a disfagia, né, que é um engasgo, né, ou dificuldade, ou ele tem problema de dentição, né? Então, essa parte nutricional do idoso é muito importante, né? Primeiro, para a defesa do organismo dele e muitas vezes, e também para ele reabilitar quando ele sofre de alguma doença, né? Então, e uma grande hoje, como eu já comentei aqui, orientação hoje é a importância do idoso consumir proteína, né? Carnes, o leite, os derivados, o ovo, o feijão, né? Idealmente, proteína em toda a refeição, para ajudar a manter massa muscular, manter força muscular, que é o que vai garantir a independência dele. O levantar, o se trocar, o se enxugar depois do banho, né? Legal. E a gente sabe que é uma classe, as proteínas, é uma classe que frequentemente o idoso vai deixando de lado, né? Por vários motivos, né? E tendem a ser assim, né? Na minha família, por exemplo, acho muito interessante. Quando a gente fala com especialista, a gente realmente está falando daquilo que é uma realidade, né? A minha avó, ela nunca usava produtos industrializados. E aí agora, nas últimas férias que eu fui ali na casa dela, eu peguei ela usando Sazon no frango ali. Eu falei, vó, senhora, ai, dá um gostinho a mais, mas é isso, né? Perde um pouco o paladar também, né, doutor? Perde. Então eles acabam assim lançando mão de alguns temperos, né? Sim. Muitas vezes não tão bons, né, para a saúde, né? Para sentir mais gosto, né? Mais sabor, muito bom. Agora sim, doutor, só para a gente poder finalizar rapidinho, como hoje a população, nós, né, que estamos ainda aqui na juventude, digamos assim, adultos, já encaminhando aí para a fase, como a gente pode hoje cuidar melhor desse idoso, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias que não pegam essa responsabilidade de cuidar realmente, de dar esses cuidados ali para o idoso, muitas vezes falta paciência. O que o senhor daria hoje de conselho, assim, para essa família que tem um idoso em casa hoje, como? É outro grande desafio, né? Sim. Como a gente sabe que tem aumentado muito o número de idosos, né? E muitas vezes são dois pontos, né? Tem os cuidadores profissionais e os cuidadores que são a própria família. Sim. Que é a própria família, né? Exatamente. Então, eu acho que o ponto-chave aí é a informação, né? Entre outros, né? Que nem você disse, cuidado, paciência, né? Mas informação, né? Então, assim, quanto mais informação o familiar tiver sobre o que é normal do envelhecimento, o que já é sinal de alguma doença e, por exemplo, os quadros demenciais que têm aumentado cada vez mais, né? Com o envelhecimento populacional.
como lidar, né? Então, assim, buscar orientação mesmo do médico, da equipe multiprofissional, né? Do enfermeiro, do fisioterapeuta, né? Então, assim, quanto mais informação o familiar tiver sobre as doenças, né, aí de modo geral, ter um acompanhamento médico preventivo, né? Isso é super importante para a gente cuidar bem do idoso, né? E cada vez mais tem se procurado, tem surgido cursos, né, de profissionalização do cuidador, né? É uma área em crescimento, né? A gente vê na prática aí do dia a dia a falta mesmo desse profissional, né? Uma demanda muito grande mesmo, né? Então, eu acho que informação, né, da família e profissionalização de pessoas que ajudem nos cuidados, na assistência ao idoso, isso vai fazer a diferença, vai impactar aí nos cuidados, né, na forma como a gente pode contribuir para um envelhecimento digno, né? Digno. É muito importante, né? Porque essa pessoa aí, até porque os idosos passaram uma grande parte da vida cuidando da gente, agora é a nossa vez também. O pediatra é o médico da criança, o geriatra é o médico do idoso. É isso. É com a mesma frequência? É isso. A gente cuida bem. Tem muita gente que fala, já deveria ter vindo antes, né? Mas, assim, a grosso modo, 50, 60 anos para cima é o grande público nosso, né? São os principais... Muito bacana. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui hoje para poder falar, esclarecer um pouco mais esse assunto que por muitas vezes não é falado, mas é tão importante, né? Para que a gente trate com dignidade, com muito respeito, com muito carinho os nossos idosos que cuidaram da gente, né, doutor? Muito bacana. Com certeza, nossa vez agora, né? Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado. Terça-feira que vem tem mais saúde aqui no Mais Mato Grosso.